Pessoal, vamos dar sequência então no nosso estudo, né, dos circuitos elétricos, tá? Então a gente já definiu nos vídeos anteriores alguns ingredientes básicos, né, que a gente vai precisar no estudo de circuitos reais, tá? A gente definiu corrente elétrica, vimos a questão de corrente convencional e corrente real, né? A corrente convencional é a corrente elétrica estabelecida por cargas positivas do seu circuito, né? Enquanto que a corrente real, a corrente formada pelos portadores de carga que realmente se movimentam no interior do circuito, é a corrente formada de elétrons, né? Mas por uma questão de conveniência, quando você trabalha com circuitos elétricos, em geral, a gente adota o sentido das cargas positivas, né? É o sentido da corrente convencional. Aí falando de resistência, definimos o que é resistência de uma fiação, né? A resistência de um resistor elétrico pela lei de Ohm, tá? No vídeo passado a gente trabalhou com o conceito de resistividade, né? A gente viu quais que são os parâmetros físicos que determinam a resistência elétrica de um resistor. A gente viu que a resistência elétrica, né, foi a última coisa que a gente estudou, a resistência elétrica depende do material que forma aquele resistor e depende da geometria do resistor, né? A gente viu que a resistência elétrica ela é igual à resistividade, que é um parâmetro microscópico do sistema, né? Um parâmetro microscópico do fio, ou seja, depende do material que forma aquele fio, né? Se é carbono, carbono não, se é cobre, se é alumínio, se é ferro, ou seja, depende das características do material condutor. Depende também do comprimento daquele fio e é inversamente proporcional à área daquele fio, né? Então depende da geometria do condutor, da fiação, né? E depende também do material, tá? E aí vamos discutir agora, sabendo esses conceitos, né? Vamos discutir agora uma situação mais prática aqui, tá? Então está aqui colocado para a gente um circuito de uma única malha, né? Ou seja, você tem um único caminho fechado que é percorrido pela corrente, tá? Depois a gente vai fazer exemplos de circuitos com mais de uma malha, tá legal? Então quais são as características, né, desse circuito? Bom, aqui a gente tem uma bateria que é não ideal, né? Ou seja, uma bateria que tem uma certa resistência interna. Então essa bateria, qual que é o papel dela? Realizar trabalho sobre as cargas que chegam nos seus terminais, fornecendo energia potencial elétrica para elas, e essa energia potencial elétrica fornecida pela bateria vai ser dissipada nos outros elementos do circuito, tá? E dentro da própria bateria também, como você tem uma resistênciazinha, mesmo que seja pequena, né, mas ela é diferente de zero, você tem uma resistênciazinha R1 interna à bateria, ou seja, parte da energia potencial elétrica que é fornecida pela fonte vai ser dissipado dentro da própria fonte por efeito Joule, né? Eu já comentei isso com vocês, por isso que as pilhas, por exemplo, né, depois de um certo tempo de uso, você vê que elas aquecem, né? Se você coloca uma pilha num dispositivo qualquer, depois de um certo tempo você percebe que ela sofre um ligeiro aquecimento, né? Por causa da resistência interna. Por melhor que seja o material de fabricação, a solução eletrolítica ali no interior da pilha, e por mais nova que ela esteja, você sempre vai ter um pouco de dissipação dentro da pilha, né? E com o passar do tempo, aquela resistência elétrica vai aumentando, a pilha vai desperdiçando cada vez mais energia no interior dela própria, até que chega uma hora você tem que descartar, né? Então toda fonte, ela tem, na verdade, todo gerador, né? Toda fonte de energia no circuito tem uma força eletromotriz associada a ela, né? Que a gente já viu que força eletromotriz é o trabalho por unidade de carga realizada pela bateria, mas tem uma dissipação lá dentro devido à resistência interna, tá? E aqui a gente tem também resistências externas, que eu chamei aqui de R1 maiúsculo, né, e R2 maiúsculo. Então, parte da energia potencial fornecida pela fonte é dissipada nesses resistores externos também. E, além disso, eu tenho um motor com resistência interna acoplado aqui no meu circuito, né? Quando as cargas da corrente convencional, olha só, logo de cara eu já coloquei aqui o sentido da corrente convencional. A minha referência é sempre a bateria, né? Aqui está o polo positivo da bateria, esse tracinho maior, e aqui o polo negativo, que é o tracinho menor. Então, maior potencial, menor potencial. Maior potencial à direita, menor potencial à esquerda. Então, as cargas positivas da corrente convencional vão sair aqui vão passar pelo polo positivo e vão circular no meu circuito no sentido horário, né, nesse caso.
Então esse aqui é o sentido da corrente convencional. Se eu tivesse interessado por algum motivo na corrente real, né, ou seja, na corrente formada por elétrons, o sentido seria o inverso. Né? Mas aí pegando o sentido das cargas positivas, né, o sentido convencional, essas cargas vão dissipar energia, né, ao passar pelo resistor R2, ou seja, ao passar pelo resistor R2, eu tenho uma queda de tensão, ou seja, eu tenho uma perda de energia potencial ao passar do polo positivo para o polo negativo do resistor, então eu vou ter uma dissipação de energia aqui, por efeito Joule. E no motor, eu tenho o seguinte, quando as cargas passam daqui para cá, eu estou passando de um polo positivo para o polo negativo, porque as cargas da corrente convencional, cargas positivas, sempre se deslocam do maior potencial para o menor potencial. Né? Então, quando elas chegam aqui na minha bateria, desculpa, no meu motor, o que vai acontecer? Elas vão sair do maior potencial para o menor potencial, que esse é o sentido convencional delas. Né? Então, ao passar do maior para o menor potencial, as cargas vão perder energia potencial elétrica. Essa perda de energia potencial aparece no motor na forma de energia cinética, por exemplo. Né? A energia cinética que aparece nessa, digamos que esse motorzinho aqui tem uma hélice que fica girando ali, né? Então ela tem, essa hélice tem energia cinética de rotação. De onde que vem essa energia cinética de rotação? Vem da energia potencial que as cargas perderam ao passar de um polo para o outro. Né? Então, dentro do motor, parte da energia potencial elétrica associada às cargas é dissipada na forma de calor, né, por efeito Joule, e parte é convertida em energia cinética no próprio motor. Né? Aí as cargas continuam se movimentando, quando chega na bateria, tem uma dissipação de energia por efeito Joule dentro da bateria, e ao chegar no polo negativo, a bateria realiza um trabalho transportando as cargas do menor potencial para o maior potencial, colocando essas cargas em circulação de novo no circuito e dando energia potencial para elas. Então, tudo que a bateria fornece de energia potencial é dissipado no resistor R1, no resistor R2, que são os resistores externos, nos resistores internos também, e também essa energia potencial é convertida, parte dela, né, em energia cinética do motor. Tá legal? Então, primeira coisa é o seguinte, eu quero achar uma expressão para a corrente elétrica I, que está fluindo nesse circuito. Tá? Então, gente, aqui é o seguinte, eu tenho uma fonte e eu tenho um motor. Tá? Qual que é a maneira, né, maneira mais geral de a gente tratar um circuito elétrico? É utilizando a lei das malhas. O que a lei das malhas fala para a gente? Você parte de um ponto qualquer do circuito e percorre esse circuito estabelecendo um caminho fechado. A soma algébrica das diferenças de potencial que você encontra num caminho fechado é igual a zero. Sempre igual a zero, independente do circuito que você está analisando. A soma das CDPs numa malha, né, num caminho fechado, é sempre igual a zero. A gente já discutiu isso no outro vídeo, né? Isso é consequência do fato de o campo elétrico que está contido no interior desse sistema, né, no interior da afiação, e que está sendo responsável por estabelecer a corrente elétrica, esse campo elétrico é um campo conservativo. Né? Então, aquela integral do campo elétrico, aquele menos integral fechada de E escalar dl, é igual a zero. Ou seja, o que é isso aqui? Integral de E escalar dl num caminho fechado. Isso aqui é justamente a soma das diferenças de potencial ao longo de todo o circuito. Você parte do ponto A, percorre todo o circuito, somando as DDPs e volta para o ponto A. O resultado disso tem que ser sempre zero. Tá? Consequência do fato de o campo elétrico ser um campo vetorial conservativo. Então vamos fazer isso, vamos aplicar esse cara aqui. Por onde que eu vou começar no circuito? Eu vou passear pelo circuito. Por onde que eu vou começar esse passeio? Você vai começar de onde você quiser. Eu vou começar pelo ponto A, aqui por exemplo. Tá? Vamos começar desse camarada aqui, ó. Sabendo que o sentido convencional das cargas é esse aqui. Né? Então vamos lá, vamos começar pelo ponto A. Lembrando, né, cargas positivas sempre se deslocam do maior potencial elétrico para o menor potencial. Então, quando eu atravesso, olha só, estou começando do ponto A, vou caminhar por aqui, vou passear pelo circuito e cheguei no resistor R2.
Quando eu chego no R2, cheguei aqui no resistorzinho R2, né? Que é a resistência interna daquele motor ali, ó. As cargas estão fluindo nesse sentido, né? Então eu estou passando do maior potencial para o menor potencial. Então, quando eu saio daqui e atravesso o resistor R2, eu tenho uma queda do potencial. Então eu vou ter, se eu tenho uma queda no potencial, eu escrevo menos Vzinho R2. O V é a diferença, é o módulo da diferença de potencial entre os extremos, né, desse resistor, e o menos é para levar em conta que eu estou saindo do maior potencial e indo para o menor potencial. Tá? Aí continuando aqui, ó, cheguei agora, continuei caminhando aqui, cheguei no motor. No motor a mesma coisa, as cargas partem do maior potencial e chegam no menor potencial. Elas perdem energia potencial nesse trajeto, né, nessa etapa. Então eu vou ter uma nova queda no potencial, que eu vou chamar de epsilon'. Tá? Alguns livros, pessoal, chamam o seguinte: sempre que as cargas perdem energia potencial, no caso de um motor, por exemplo, né, as cargas sempre perdem energia potencial ao passar por ele. Né? E aí os livros chamam esse epsilon' de força contra-eletromotriz. Força eletromotriz é a da bateria, que é o epsilon aqui, né? É a região do circuito onde as cargas adquirem energia potencial. Então eu dou o nome de força eletromotriz, né? E aqui, quando as cargas perdem energia potencial, no motor, por exemplo, eu dou o nome de força contra-eletromotriz. Tá? Então, assim, independente do nome, aqui você tem uma queda no potencial, o módulo é epsilon', e como eu tenho uma queda no potencial, eu boto o sinal de menos. Né? Então, continuo aqui, vou passeando pelo circuito, caminhei, cheguei no resistor R1, mesma coisa. Cheguei no resistor R1, o que acontece? É a resistência interna da fonte do circuito. A corrente está passando para lá. Então, novamente, eu tenho uma nova queda no potencial. As cargas partem do maior para o menor. Sempre que você atravessa um resistor no sentido da corrente convencional, você tem uma queda de tensão. Né? Então, se você tem uma queda de tensão, você põe aqui menos Vr'zinho 1. Tá? Continuando o passeio aqui, cheguei no polo negativo e vou para o polo positivo. Agora é o seguinte, olha só, cheguei na fonte, ó, força eletromotriz epsilon, né? A corrente elétrica está passando nesse sentido, certo? A tendência das cargas positivas é ficar acumulado nesse polo, mas por que elas não ficam? Porque a bateria força a barra, a bateria pega essas cargas, realiza um trabalho sobre elas e coloca de novo no polo positivo e elas entram em circulação de novo. Como esse é um processo forçado, as cargas adquirem energia potencial ao passar daqui para cá. Isso não é de graça, isso exige realização de trabalho. Né? Mas o fato é, ao passar daqui para cá, as cargas adquirem energia potencial. Então eu tenho um aumento no potencial igual a epsilon. Então, se eu tenho um aumento no potencial, eu vou ter aqui mais epsilon. Ok? Passa atravessando a fonte da esquerda para a direita, do menor para o maior potencial, você tem um aumento no potencial. Tá? Continuando aqui o circuito, ó. Aqui não acontece nada, cheguei agora no resistor R1, mesma coisa, ó. Cheguei no resistor R1, vou passar do maior potencial para o menor. Né? Então eu vou ter uma nova queda de tensão, menos VR grande 1. Tá? Depois eu vou usar a lei de Ohm para substituir esses V's nos resistores como sendo resistência vezes corrente. Tá? Eu faço isso depois. Aí vou passeando aqui pelo circuito, aqui não acontece nada, aqui também não acontece nada. Cheguei no resistor R2. Passei de novo do maior para o menor. Estou caminhando no sentido da corrente convencional. Então eu tenho uma nova queda de tensão, menos VR2. Beleza? Continuei o passeio aqui, cheguei, voltei para o ponto A. Cheguei no ponto A de novo, igual a tudo isso a zero. Soma das DDPs, soma algébrica, né? Tem que ser igual a zero. Tá? Para achar a corrente, muito simples, né? Só substituir agora. Esses V's aqui, né? Nos resistores, eu vou substituir por resistência de cada um deles, né? Vezes a corrente. É a mesma corrente para todo mundo. O circuito está em série, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó?
Isso implica, então, que menos, já está lá, o que é a diferença de potencial, o módulo da diferença de potencial aplicado no resistor R2? Vai ser o quê? Resistência R2 vezes corrente que está passando ele. Né? Menos epsilon', não tem que mexer com ele, deixa quieto lá. É a força contra a eletromotriz, né? Ou seja, simplesmente a DDP aplicada entre os polos do meu motor. Tá? Menos VR1, então vai ter um outro menos aqui. A DDP aplicada, o módulo, né, da DDP aplicada no resistor R1 é simplesmente R1 minúsculo, né, vezes corrente, lei de Ohm. Né? Mais epsilon, não tem que mexer com ele, deixa quieto aqui. E os outros, ó, vai ficar o quê? Menos VR grande 1, mesma coisa. É a resistência dele, resistência R1, vezes corrente que está passando nele, que é a mesma dos outros. Né? Menos R2, vezes a corrente que está passando nele. Tá? Que é referente a esse cara aqui. Isso tudo é igual a zero. Então pronto, agora é só isolar, né, a corrente e achar quanto que ela vale em termos das outras coisas. Né? Aqui, como tem muitos sinais, tem vários sinais de menos aqui, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Multiplicar a equação inteira por menos 1, né? Então esse menos aqui vira mais, esse menos vira mais, esse menos aqui vira mais também, né? Esse mais aqui vai virar menos, esse menos vira mais e esse menos vira mais. Né? Então, onde eu tinha quedas de tensão, agora, né, multiplicando por menos 1, aqui eu vou ter elevações de tensão. Onde eu tinha elevação de tensão, agora eu tensionar menos. Né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou isolar aqui a corrente e passar as outras coisas para o lado direito. Então, isolando aqui a corrente, vai ficar I vezes esse cara aqui, esse cara e esse cara. Né? Então, vai dar a soma das resistências. Né? Botei o I em evidência, vai ficar R1 mais R2 mais os outros R's. Então, R1 mais R2 mais R1 mais R2. Isso é igual. O menos epsilon estava aqui, passa para lá, mais epsilon. E o mais epsilon linha, né, a força contra a eletromotriz, eu vou passar para cá, menos epsilon linha. Repare, pessoal, o seguinte, a maneira como eu trato as resistências internas é exatamente igual eu trato as resistências externas. Né? Não tem nenhuma particularidade, quer dizer, a única particularidade é que a resistência interna está dentro da fonte e dentro do motor. Mas na hora de fazer o cálculo do circuito, eu trato elas igualmente, o tratamento é igual para as resistências internas e resistências externas. É resistência no circuito. Né? Se é interna ou se é interna, não me interessa para o cálculo da corrente. Né? A gente faz essa distinção só para destacar, só para uma questão de mostrar que as baterias e os motores têm dissipação de energia por efeito Joule dentro dele. Né? Mas na hora de calcular a corrente, esse cara aqui, esse ou os externos, é a mesma coisa. O jeito de trabalhar é igual. Tá? Então, isso porque, às vezes, dependendo de como o livro aborda as coisas, dá a impressão que a resistência interna tem um outro tratamento, você tem que fazer outro tipo de tratamento em relação às resistências externas. Isso não é verdade. Né? Isso está mostrando aqui. Tá? Então, isso significa que a corrente vai ser o quê? A corrente total vai ser o quê? A força eletromotriz subtraída da força contra a eletromotriz, né? Ou seja, epsilon menos epsilon linha, epsilon menos epsilon linha, dividido pela soma das resistências. Né? Que é a resistência equivalente do circuito. Né? Está tudo em série, então R1 mais R2 mais as externas. Então vai ficar Rzinho 1 mais R2, são as resistências internas, né? Mais as externas. Na verdade, gente, esse resultado aqui, na verdade, isso aqui é consequência da lei das malhas. Né?
Mas, assim, isso é o resultado geral, né? Quando você tem um circuito de uma malha, a corrente elétrica total, né, no circuito é o total, é a força eletromotriz total subtraída da força contra a eletromotriz total dividido pela soma das resistências. Tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, eu poderia ter duas baterias nesse circuito ao invés de uma só, duas baterias em série ao invés de uma só. Né? Poderia ter uma coisa assim, né? Uma bateria aqui com força eletromotriz ε1 e aqui eu poderia ter outra bateria de força eletromotriz ε2. Né? Então aqui o que ia aparecer é o ε1 mais o ε2. Né? É igual esses circuitos, isso é muito comum, né? Em pilha, controle remoto ou de brinquedos, né? Você tem que pegar várias pilhas e colocar, né, para o equipamento funcionar, você tem que pegar várias pilhas e colocar em série umas nas outras. Né? Então você tem aquela parte de trás do aparelho, né? Você abre aquela capinha, aí tem um espaço para você colocar várias pilhas em série. Né? Então você coloca uma pilha assim, né? Com aqui tem aquela pontinha, né? Que é o polo positivo e que é o polo negativo. Aí você vem aqui e coloca outra pilha, né? Com aquele outro chanfrado aqui assim. Então você tem aqui o polo positivo e o polo negativo, todos encaixados, né? Então você tem aí, você coloca outra aqui. Por que você faz isso? Qual que é a vantagem de você colocar várias pilhas em série? Porque no final das contas, a força eletromotriz total é a soma das forças eletromotrizes de todas as baterias. Então se esse aqui é 2 volts, né? Esse aqui é 2 volts, esse aqui é 1 volt, e esse aqui é 4 volts, a força eletromotriz total, né, vai ser o quê? 7 volts. Ok? Então, é a vantagem de você adicionar várias pilhas em série. Né? Vários geradores de força eletromotriz em série. Tá? O que entra aqui é o epsilon total. Né? Da mesma forma, se você tivesse vários motores aqui nesse circuito, esse epsilon' seria o epsilon' total. A soma para todos os motores. Tá? Então, assim funciona. Então, aí beleza, achei a corrente no circuito. Vamos refazer a letra B agora. Fazendo a letra B agora, o que ele está pedindo? Encontre a diferença de potencial entre os pontos A e B. Olha, gente, se eu conheço agora a corrente, eu sei tudo do circuito, porque eu conheço as DDPs aplicadas em cada elemento do circuito. Além disso, conheço a força eletromotriz e a força contra a eletromotriz. Tá? Então, olha só, gente, a diferença de potencial entre dois pontos é a soma das DDPs ao longo de um caminho que interliga aqueles pontos. Né? Se a gente lembra lá da eletrostática, o que é VB menos VA? VB menos VA é menos a integral de E escalar dl desde o ponto A até o ponto B. Né? Então, quando eu integro o campo elétrico do ponto A até o ponto B, essa integral aqui, ó, eu posso quebrar essa integral em várias partes. Eu vou ter a integral do campo elétrico no resistor, a integral do campo elétrico no motor, na resistência interna, na força eletromotriz, na fonte, né, até chegar no ponto B. Então, essa VB menos VA, a diferença de potencial total entre dois pontos, vai ser a diferença de potencial aplicada num elemento do circuito, mais a diferença de potencial aplicada no outro elemento do circuito, mais várias coisas, até o ponto final. Ou seja, você vai somando, você vai integrando as DDPs, né? Ou você vai integrando o campo elétrico ao longo de todo o percurso, desde o ponto A até o ponto B. O caminho de integração não interessa. Eu vou calcular essa DDP de duas formas. Eu vou somar as DDPs ao longo desse caminho e depois vou somar as DDPs ao longo desse caminho. Tem que dar o mesmo resultado. Tá? Porque o campo elétrico é conservativo, a diferença de potencial, né, o resultado dessa integral, não depende do caminho. Tá? Então, como é que nós vamos fazer? Olha só, eu quero achar o VB menos VA. Então, o potencial final menos o potencial inicial.
Então, isso vai ser a soma das VDPs que eu encontrar ao longo do caminho, desde o ponto A até o ponto B. Né? Então, olha só, quando eu passo no resistor R2, eu estou passando no sentido da corrente, então eu vou ter uma queda de tensão menos R2 vezes corrente. Né? E eu já sei quanto que vale a corrente, daqui a pouco eu jogo lá. Quando eu passo no motor, estou passando do polo positivo para o polo negativo, né? No sentido da corrente convencional, então eu vou ter uma nova queda de tensão menos Epsilon', força contra a eletromotriz do motor. Quando eu passo na resistência interna, nova queda de tensão, menos R1 vezes corrente. Quando eu passo dentro da bateria, do polo negativo para o polo positivo, do menor para o maior potencial, eu vou ter um aumento no potencial Epsilon. E aqui não tem nada, aqui não tem nenhuma DDP, acabou. Né? Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos é a soma das DDPs ao longo do percurso, desde o ponto A até o ponto B. Né? Então, pronto, agora o que eu tenho que fazer ali, como eu já sei quanto que vale a corrente, eu vou substituir ali e chegar numa expressão mais fechadinha. Né? Então, eu vou ter o seguinte, essa diferença de potencial é igual. Eu vou ter aqui Epsilon menos Epsilon', vou deixar quieto aqui, né? Epsilon menos Epsilon', menos corrente, olha só, estou pegando esse termo aqui e esse termo, né? Então, menos corrente vezes R1 interno, né? Mais R2. Então, isso aqui vai dar Epsilon menos Epsilon' menos R1 mais R2, são as resistências internas, né? Vezes a corrente. A corrente é esse troço todo aqui, ó. Epsilon menos Epsilon', dividido pela resistência total, né? Que é Rzinho1 mais R2 mais as resistências externas. Beleza? Eu vou colocar um parênteses aqui, só para destacar, né? Que é Epsilon menos Epsilon', menos essa outra fração. Agora eu vou somar, ou, né? Na verdade, vou fazer o cálculo dessa soma de frações, essa diferença de frações, né? Na verdade. Isso aqui vai me dar o seguinte, isso implica que VB menos VA é igual. Tirando o mínimo múltiplo aqui, né, vai ficar a resistência total, R1 mais R2 internos, mais a resistência externa. Né? Então isso aqui vai ficar, fazer passo a passo aqui só para a gente não errar a conta. Né? Então vai ficar Epsilon menos Epsilon' vezes essa resistência total, né? Aí, bom, esse denominador dividido por esse, né? Vezes aquilo. Então vai ficar menos R1 mais R2 vezes Epsilon menos Epsilon'. Fica uma expressão grande, mas vai cortar um bocado de coisa aqui, ó. Eu vou ter o seguinte, que VB menos VA vai ser o seguinte, olha só, gente, por isso que eu fiz passo a passo para ficar fácil de enxergar. Quando eu pegar R1 mais R2 multiplicado por esse cara, esse termo vai vir acompanhado de um sinal negativo, né? Quando eu pegar R1 mais R2 e multiplicar por esse aqui, ó, vai dar um número igualzinho esse, só com sinal trocado. Então, esse cara aqui, ó, Epsilon menos Epsilon', multiplicado por R1 mais R2, vai cortar com esse cara. Então, na verdade, aqui, ó, eu posso esquecer o R1 e o R2, porque eles vão cancelar com esses aqui, ó. Né? Quando eu abrir aqui esse parênteses, esse cara vezes o R1 mais R2 vai cancelar com aquele de lá. Então, no fim das contas, vai sobrar apenas esse cara multiplicado pelas resistências externas. Então, vai ficar que o VB menos VA é Epsilon menos Epsilon'
multiplicado por R1 mais R2 externos, dividido pela soma das resistências total, a soma total, né? R1 mais R2 mais R grande 1 mais R grande 2. Você vê que em termos de unidades, né, tá correto, porque você tem unidade de resistência em cima, unidade de resistência embaixo, vai cortar, e aqui você tem unidade de DDP, que é igual a essa. Tá? Então eu fiz o VB menos VA seguindo esse caminho, do ponto A até o ponto B, seguindo esse trajeto. Será que se eu fizer ao longo desse outro trajeto aqui, que é até mais curtinho, né, porque aqui eu só tenho duas resistências, aqui eu tenho duas resistências, o motor e a fonte. Será que se eu fizer isso, esse trajeto, vai dar a mesma coisa? Tem que dar, né? Vamos verificar isso. Que o campo elétrico é um campo conservativo, o cálculo da DDP, o valor da DDP entre dois pontos, não depende do caminho. Né? Então agora vamos fazer o mesmo cálculo, só que pegando outro caminho de integração. Vou aproveitar esse pedacinho ali do quadro, tá? Então, passando agora de A para B, seguindo as resistências externas, tá legal? Então, agora eu quero achar o VD menos VA de novo. VD menos VA. V final menos V inicial, né? Vamos ver. Vou passar daqui para cá seguindo essa trajetória aqui de baixo. Então, olha só, gente. Eu vou passar pelas resistências R2 e R1 no sentido contrário da corrente. Tá? No sentido da corrente, eu tenho uma queda de tensão. Agora, se eu percorro o circuito no sentido contrário da corrente convencional, eu estou passando do menor potencial para o maior. Então, eu estou tendo um aumento de tensão. Então, aqui, ó, se eu tenho um aumento de tensão, eu vou ter, então, mais VR2. E VR2 é a resistência R2 vezes corrente. Certo? Passar aí, continua aqui o passeio pelo circuito até chegar no ponto D. Vou passando aqui não tem nada, aqui também não tem nada. Cheguei no polo negativo, vou passar para o polo positivo. Por que que eu sei que eu estou passando do menos para o mais? O sentido da corrente não é esse? E ela não passa do mais para o menos? Então, se eu atravesso o circuito, se eu atravesso o resistor no sentido contrário da corrente, eu estou tendo um aumento de potencial. Né? Então, eu vou ter, se eu tenho um aumento, eu vou aqui e coloco o sinal de mais, R1 vezes corrente. Né? Vou caminhando aqui até chegar, aqui não tem nada, até chegar no ponto B. Terminou o meu passeio, né? Desde o ponto A até o ponto B. Tá? Então vamos ver, ó, eu já sei quanto que vale a corrente, eu vou substituir e ver se dá a mesma coisa. Tem que dar, né? Então o VB menos VA vai ficar o seguinte, VB menos VA é igual, colocando I em evidência, né, vai ficar corrente I vezes R1 mais R2. Isso é igual R1 mais R2. Então, soma das resistências externas vezes a corrente. Quem que é a corrente? Esse cara aqui, ó. Epsilon menos epsilon' dividido pela soma total das resistências. Né? Deu a mesma coisa, né? R1 mais R2 vezes epsilon menos epsilon' sobre a resistência total, né? Repara, né, gente? Olha só. Como a corrente convencional circula nesse sentido, né? Eu sei que o meu epsilon ele é maior do que o epsilon', né? Porque, justamente, como esse cara é maior do que esse, a corrente vai fluir sempre na direção da maior força eletromotriz. Né? Aqui eu tenho força eletromotriz e força contra-eletromotriz. Então, como esse cara aqui, digamos, é 10 volts e esse cara aqui é 2 volts, então a corrente vai fluir nesse sentido. Né? Por isso que o epsilon é maior do que o epsilon' para a corrente fluir dessa forma. Tá?
Então repara o seguinte, esse cara é positivo, o resto é tudo positivo. Então o potencial elétrico no ponto B é maior do que o potencial elétrico no ponto A. Né? Por isso que a diferença de potencial deu um número positivo. Tá legal? Outra coisa também que daria para fazer, né? Eu poderia falar assim para vocês, gente, achei a diferença de potencial entre dois pontos. E se eu quisesse saber o potencial elétrico, por exemplo, no ponto B, né? Eu achei a DDP, achei a diferença de potencial. E se eu quisesse saber o potencial elétrico no ponto B? Ué, gente, o potencial elétrico no ponto B é igual a esse cara mais o potencial elétrico no ponto A. Ah, professor, e qual que é o potencial elétrico no ponto A? O valor que você quiser. Lembra, sempre que a gente trabalha com o conceito de potencial elétrico, o que interessa para a gente são as diferenças de potencial. São as diferenças de potencial que estão relacionadas com as trocas de energia do sistema. O valor do potencial específico em cada ponto depende de um valor de referência. Então, por exemplo, se eu falo para vocês o seguinte, olha, o meu ponto A, ele está submetido a um potencial de 0 volts, né? Então, eu represento isso num circuito da seguinte forma. Eu venho aqui, ó, coloco esse símbolozinho, que é um símbolo de aterramento, né? Símbolo de fio terra, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Então, quando eu coloco esse símbolozinho no circuito, significa que aquele ponto do circuito está submetido a um potencial de 0 volts. É uma convenção. Eu posso estabelecer o potencial que eu quiser nesse ponto aqui. Ó. Digamos que seja 0 volts. Tá? 0 volts. Então, se o potencial elétrico no ponto A é 0 volts, qual que é o potencial elétrico no ponto B? É aquele troço todo ali. Né? Ah, professor, eu poderia ter colocado aqui um potencial de 5 volts? Poderia. Porque o que me interessa é a diferença de potencial. O valor do potencial no ponto B vai depender do valor de referência que você atribuiu no ponto A. É mais usual, por uma questão de simplicidade, quando você quer saber o potencial num ponto, o ponto de referência você atribui 0 volts, né? Que é o que eu estou fazendo aqui. Esse pedaço aqui está aterrado, então esse potencial aqui é 0 volts. O potencial no ponto B é simplesmente aquilo ali que eu já tinha achado. Né? O que interessa é sempre a DDP. O valor do potencial em B vai depender do meu valor de referência. Ok? Então, beleza, gente. Aí se encerra o vídeo 39. A partir do próximo vídeo, a gente começa a falar de circuitos com resistores e capacitores. A gente vai começar a colocar os capacitores aqui na nossa discussão. Tá legal? A gente faz isso no vídeo 40.